Pessoal, então na aula passada, que já faz um tempinho, né, porque teve feriado, a gente viu que tem dois tipos de misturas, né? Vamos ver se vocês lembram. Tem a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Alguém sabe a diferença da homogênea para a heterogênea? Alguém lembra? Homogênea e a mistura heterogênea. Alguém lembra? Ninguém lembra a diferença? Ninguém, pessoal, ninguém lembra a mistura, de o que que é mistura homogênea, o que que é mistura heterogênea. Alguém sabe o que que é uma mistura? Conceito de... Sinceramente, se eu pegar duas. Isso. Quando eu pego duas ou mais coisas e coloco junto, né? Misturar é colocar junto. Pessoal, a mistura homogênea, um exemplo clássico é quando eu coloco água e álcool. Quando eu coloco água com álcool, eu sei onde vai estar a água, vou saber onde está o álcool. Eu vou conseguir Não, os dois diferenciar. vai se fundir, não? Não, é porque eles têm a mesma cor, eles são transparentes, né? Então, quando eu coloco água e álcool, eu não sei onde está a água, eu não sei onde está o álcool. Eles ficam, eu falo que eles ficam uniforme, é uma mistura uniforme, eles só tem uma única fase. Vai ficar aqui, ó. Aqui vai ter a água, que é H2O, a fórmula, e o álcool. Vamos ver o metanol. Vocês vão estudar isso aqui lá no terceiro ano. C2H5O4. Essa é a fórmula do etanol. OH. Então eles vão ficar aqui juntos, pessoal. Eu não vou conseguir distingui-los porque eles têm a mesma coloração, tá? Eles só formam uma única fase. Quando formam uma única fase, eu falo que é uma mistura homogênea. E a mistura heterogênea, pessoal, quando eu misturo mais de uma coisa, e ela não vai ficar tão uniformezinha, ela não vai ficar tão bonitinha. Por exemplo, quando eu misturo água e óleo, vocês já perceberam que fica uma mancha de óleo em cima da água? Por isso que fala, quando há um vazamento de óleo no mar, que vive tendo essas coisas, daí eles grifam assim, olha a mancha de óleo em cima da água, não sei o quê. E também quando você vai cozinhar, você vai lavar a vasilha, você vê umas bolinhas de óleo em cima da água. Por quê? Porque ela é uma mistura, mas ela não é tão efetiva assim. Eu consigo saber onde é óleo, eu consigo saber onde é água. Quando eu consigo diferenciar, pessoal, eu falo que é uma mistura heterogênea. Então, essa é a diferença de mistura homogênea para mistura heterogênea. Não pode esquecer disso, não, tá? Então, mistura homogênea só tem uma única fase e a mistura heterogênea pode ter duas, pode ter três fases, aqui no caso da água e o óleo. Por exemplo, eu posso jogar umas pedras aqui, ó. Eu vou conseguir distinguir onde está a pedra, onde é água, onde é óleo. Então, isso é heterogêneo. Homogêneo eu não consigo distinguir. Um outro exemplo, aliança. Aliança de ouro, 18 quilates, tá? Que muita gente aí tem quando vai casar e tudo mais. Pessoal, a aliança de 18 quilates não é só ouro, tá? É uma mistura de ouro com cobre. Mas quando você vai ver a aliança, você sabe onde é ouro, onde é cobre? Ou ela é uniformezinha, só tem uma única cor? Só tem uma Só, cor. Uniforme, tem uma única cor. só tem uma única cor, é tudo ali meio dourado, né? Então, pessoal, esse é outro exemplo de mistura homogênea. Eu tenho mais de uma coisa, então é mistura. Eu coloquei ouro misturado com cobre. Só que eu não consigo saber onde é ouro, onde é cobre. Ela está uniforme, então isso é uma mistura homogênea. Então, nunca se esqueça, mistura homogênea é aquela mistura em que tem mais de uma coisa ali, eu não consigo diferenciar onde um tá, é uma mistura uniforme, eu falo que só tem uma única fase. E a heterogênea é quando eu consigo diferenciar, igual alho e óleo, o óleo tá ali em cima, eu consigo perceber o óleo em cima. É igual o leite tem várias substâncias, só que eu consigo separar, tem a nata que fica em cima do leite, bem certinho ali, eu consigo ver onde está a nata, onde está o leite, tem umas gotas de gordura no meio do leite. Aquele leite mais a fazenda, né? Que é aquele leite mais pesado. Aquele leite que chega na nossa casa de caixinha, eles tiram quase tudo, né? Tira nata, tira não sei o quê, e daí não dá pra perceber tanto. Mas no leite de fazenda dá pra perceber a nata, a gordura, a parte mais líquida. Então é uma mistura heterogênea também. Pessoal, daí
A gente estudou isso aqui na aula anterior e essa aula de hoje é só quais são os principais processos de separação de misturas. Elas são misturas, tem mais de uma coisa junta, como vocês falaram. Eu quero separá-las. Quais são as técnicas que eu posso utilizar para separar essas misturas? Deixa eu só apagar um negócio aqui. Pronto. Então, aqui tem umas que são bem simples, tá? Bem do dia a dia de vocês. Que são esses 5 primeiros exemplos, ó. Filtração, que eu coloquei aqui, que eu vou explicar depois. Catação, ventilação, levigação e peneiração, que também é chamado de tamização. Olha o que é catação. Método manual de separação. Como quando escolhemos os feijões para cozinhar. Então, às vezes, você vai cozinhar o feijão, dependendo do feijão, se for aquele feijão que vem da roça ali, sabe, num saco e tudo mais, que não passa pelo processo industrializado lá, você vê muitas pedrinhas nele. Então, o que que você vai fazer? Você vai catar. Vou catar as pedrinhas dele para tirar as pedrinhas de um lado e só cozinhar o feijão. É uma mistura que tem feijão e pedra. Eu tiro a pedra e cozinho só o feijão. Então, o processo de catação é o processo manual, quando você vai separar com a sua própria mão. Por exemplo, você tem umas pecinhas de Lego e tem várias cores. Eu quero pegar só as cores verdes. Então eu vou catar, eu vou separar as verdes das outras. Esse é um processo de separação de mistura manual. Então esse é muito fácil, é do dia a dia, tá? Olha a levigação. Levigação, ela tem um nome feio, mas ela é muito básica também, ó. Ela é um arraste de sólidos de baixa densidade por meio das correntes de água. Isso é feito pelos garimpeiros para separar a areia do ouro, que é mais denso. Então, o que que acontece? Quando tem os garimpeiros, que eles ficam naquelas regiões ali que podem ter ouro, né, que eles vão para o garimpo e tudo mais, o que que eles fazem? Eles pegam ali, né? Eles pegam um material como se fosse uma peneira, alguma coisa assim, uma bacia, bate lá embaixo. Daí o que que vai acontecer? A corrente d'água vai passar. Daí o ouro ele é mais pesado, o ouro ele é mais denso do que a areia. Daí o ouro fica e a areia vai embora. A areia vai ser carregada pela corrente de água, tá? Então isso é levigação. Quando eu uso a corrente de água para poder separar o que é mais pesado do que é mais leve, tá bom? Então ele é muito usado nos garimpos para poder separar o ouro da areia. Mas toda vez que eu vou usar a corrente de água para poder separar um material de outro, eu chamo levigação, tá bom? Ventilação, só o nome já fala, ó. Arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura que seja bem leve. Por exemplo, separação das cascas do grão de café, cereais e amendoim torrado. Quando você vai fazer amendoim torrado, não sei se vocês já viram, você vai torrar o amendoim. Daí o que que você vai fazer? Você vai colocar numa vasilha, vai colocar numa peneira, vai passar o vento e você vai jogar ele para cima. Porque quando você joga ele para cima, o vento vai arrastar a casca, que a casca tá bem levezinha, porque você torrou ela, daí a casca vai embora e vai ficar só o amendoim lá. Então eu estou usando o vento, às vezes muita gente pega até um ventilador, né, na frente, para o ventilador arrastar aquelas cascas de amendoim torrado. Quando você vai fazer também, quando você vai ver eles mexendo com café, não sei se você já viu, né? Na minha época, quando eu era novinho, agora não tem tanto. É, eles torravam café, eles colocavam na rua assim o café em cima de uma lona, daí eles torravam aquele café e depois eles pegavam e ficavam jogando café pra cima assim. Porque quando você joga pra cima, a casca que é leve do café vai embora e fica só o café, que é o que eles têm interesse. Então, olha, catação é manual, levigação eu uso a corrente da água e a ventilação eu uso o ar, a corrente de ar, tá? Daí tem a peneiração, que só o nome, né, pessoal? Eu vou usar uma peneira, né? É usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passados por uma peneira. É muito usada em construções para separar a areia do cascalho. Então, na construção, você só quer a areia ali para fazer sua argamassa. Você quer ela mais pura possível para fazer a argamassa. O que que você faz? Você coloca ela numa peneira, vai mexendo assim, né? Para o cascalho, para as pedrinhas que tiver lá, você joga fora, porque você quer uma areia mais pura. Então você está separando, você está usando uma peneira. Então quando eu uso a peneira, peneiração,
Quando eu uso o vento, ventilação. Quando eu uso a corrente da água, levigação. E quando eu cato, é a catação, que é o processo manual. E eu tenho a filtração, né, pessoal, que eu coloquei até aqui, porque ela também é muito simples e ela é muito do dia a dia. Filtração, por exemplo, eu vou fazer o café. Eu pego o pó de café, coloco na água e esquento. Daí vai acontecer o processo de infusão, né? A água vai pegar aquele sabor ali do café e tudo mais. Aqui tem o café. Depois eu quero filtrar, porque tem uma quantidade de borra muito grande ali, né? Borra de café. Daí eu vou pegar um filtro, daí eu vou pegar esse café e jogar aqui. Daí aqui vai ter tipo um bule, alguma coisa, né? O café desce e a borra fica aqui presa no filtro, não fica? Então isso aqui é um processo de filtração também. Estou separando a borra do café do café. Então, filtração é simples, né? E eu uso a filtração em vários momentos. Tem filtrações mais simples, igual essa do café. Tem uma filtração mais efetiva, né? Que ela é mais é, uma filtração assim, menos grosseira, que isso aqui é uma filtração mais grosseira, tipo, quando você usa um filtro em casa, ele vai limpar a água ali, né? Vai filtrar, vai tirar as impurezas da água e vai chegar só água filtrada para você. Também é um processo de filtração, vai ter um filtro ali, só que é um filtro mais poderoso, ele vai ter uma capacidade de tirar substâncias menorzinhas ali do meio. Entre outros. Pessoal, esses cinco, vocês entenderam? É fácil, não é? Sim. Sim, né? O mais difícil aqui é levigação, mas é pelo nome. Que às vezes a gente não pode não lembrar desse nome, levigação. Mas levigação é o arrasto de sólidos através das correntes de água. Quando eu tiro um sólido que é mais leve de um sólido que é mais pesado, mais denso. Daí agora aqui tem outros processos que também são bem famosinhos e bem fáceis de entender. A sedimentação. Sedimentação, pessoal, nada mais é do que pegar uma mistura ali, deixar ela de repouso. Com o tempo, as substâncias mais pesadas, mais densas, elas vão indo para o fundo. Então, ela sedimentou, ela foi para o fundo. Isso que é sedimentação. Eles usam muito isso aqui quando vai tratar a água. Tipo, numa estação de tratamento de água, quando a água chega lá do esgoto, uma água bem suja, que foi, passou pela rua, o primeiro passo que eles fazem é deixar essa água em repouso. Eles ficam nos tanques em repouso. Por quê? Vai passar lá 2, 3, 6, 8 horas. Com o tempo, aquela sujeira, o barro da rua que passou, a sujeira de esgoto, elas vão descer lá para baixo. Então, esse é o primeiro processo para limpar a água, né? Para fazer o tratamento da água que chega lá. Então, é sedimentação. Só lembrar, vai sedimentar, vai ir para o fundo. É uma maneira de separar. Só que a sedimentação, ela vem acompanhada de outros processos. Pode ser a decantação ou a sifonação. A decantação, olha o que que ele fez. Ele simplesmente, ó, a sujeira está aqui no fundo. Então, ele vai jogar em outro copinho, em outro becker aqui, só o líquido até o ponto que a sujeira vai ficar aqui. Então ele vai separar. Eu estou separando, ó. Separei a parte de sujeira com a parte líquida que está mais limpa. Não está totalmente limpa, mas está mais limpa, né? Então é um processo de separação. Ou a sifonação. A sifonação é a mesma coisa que a decantação, só que ao invés de despejar, eu vou usar um sifão. Vocês já viram um sifão, pessoal? Vocês sabem o que é um sifão? Alguém tem noção do que seja um sifão? Não. Não, eu não Sifão, tenho noção. sifão, pessoal, é um caninho. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, tem gente, principalmente na fazenda, que eles compram a gasolina, o óleo diesel, eles compram já nos. Ai, gente, a palavra me fugiu. Nos balde, é, naqueles baldes que tem tampinha assim, sabe? Nos galão. Já compra no galão e fica lá. Daí depois você vai ter que colocar essa gasolina dentro do tanque, do trator, do carro, de algum lugar. O que que você faz? Você tenta colocar ele em um lugar mais alto, tá? Daí você vai chupar essa mangueira, coloca ele lá, dá uma chupada e coloca dentro do tanque. Daí ele vai começar a ir toda a gasolina que tá ali dentro, vai passar pro tanque. Então,
Essa mangueira, tá? É o sifão, tá? Então, eu estou fazendo uma sifonação porque eu estou usando um sifão. O que que ele faz? Ele vai colocar aqui a mangueira, nesse copinho aqui, com a boca mesmo, ele vai começar a chupar. Quando ele dá essa pressão de chupar, pessoal, daí vai começar a vazar a parte de cima e vai passar tudo aqui para baixo, ó. A parte líquida, vai ficar só a sujeira para lá. Por isso que chama sifonação, porque ele usa o sifão. Mas é a mesma coisa, decantação e sifonação. É um processo de separação, só que um eu despejo, o outro eu uso uma mangueirinha, tá? Pessoal, a sedimentação, às vezes ela acontece muito, de uma forma muito lenta, tá? Ela fica ali, ó, pode ficar um dia, 24 horas para tirar a sujeira, para a sujeira ir lá para baixo. O que que eu posso fazer? Eu posso acelerar esse processo de sedimentação. Daí eu uso o processo que chama centrifugação. Você já ouviu nessa palavra, centrifugação? Sim, Onde que vocês já ouviram essa palavra? a máquina de lavar. Na máquina de lavar, tem a centrifugação, tá? A centrifugação, pessoal, é para agilizar o processo, igual na máquina de lavar. É, ela tá ali com muita água, a roupa tá com água, então eu quero agilizar a secagem dessa água. Então, quando ele vai secar a água, ele vai girar bem rápido, porque o ar ali, quando gira, a pressão que faz, o ar e tudo mais, faz com que a água vá embora mais rápido, tá? Em questão de separação de mistura, eu uso a centrifugação no exame de sangue. Quando você vai fazer o exame de sangue, pessoal, eles tiram vários tubinhos assim de sangue de você. Daí que tá o seu sangue. Daí ele quer analisar seu sangue. E o seu sangue tem várias coisas. Tem as plaquetas, tem os glóbulos brancos, tem os glóbulos vermelhos. Daí eles têm que fazer as contagens de quanto que tem de cada para ver se está normal, o que está faltando. Só que o sangue, quando você colhe, ele tá todo vermelhinho, não tá? Lá, quando eles tiram seu sangue. Eles querem separar esse sangue, eles querem que ele se separe. Quando ele se separa, ele fica assim, ó. Fica uma parte vermelha, fica uma parte líquida branca, fica uma parte mais assim amarelada, fica a parte. Ele se divide em várias partinhas. Mas se eu deixar isso acontecer naturalmente, pessoal, vai demorar bastante, vai demorar até mais que dias. Então eles pegam igual numa máquina de lavar, tá? Eles pegam esse tubinho, coloca aqui numa máquina, coloca seu tubinho aqui, daí ele coloca essa máquina para girar. Gira. E com essa força da gravitacional, com essa velocidade e tudo mais, vai fazer com que os líquidos se separem com maior facilidade para eles poderem fazer a análise, tá? Do sangue. Então, centrifugação é um processo que ajuda, que acelera o processo de sedimentação, tá bom? Aqui tem dois processos de separação que eles são bem também fáceis, né? Bem assim, dá para entender o que está acontecendo só pelas figuras. Igual tem a separação magnética. Olha, é a aproximação de um ímã magnético de uma mistura que contém alguma substância que é atraída pelo ímã, como limalhas de ferro, para separá-las de outros componentes. Igual aqui, eles estão num ferro velho. Deles pegaram esse ímã gigante, olha o tamanho desse ímã e aproximou da sucata ali. Então, vai ser atraído pelo ímã as partes que tem as partes metálicas, né, pessoal? Então, ele vai conseguir separar a parte de metálicas do resto da sucata. Só através. Então, aqui é um processo de separação. Estou separando o que é metálico do restante da sucata, tá? É a mesma coisa, sei lá. Ah, quero achar uma agulha no palheiro. Tu fala assim, é muito difícil, é igual achar uma agulha no palheiro. Qual que seria a melhor maneira de achar? Você pegar um ímã e passando ali. Uma hora a agulha vai ser atraída pelo ímã. Daí você vai conseguir separar e vai conseguir achar essa agulha no palheiro, tá? Então é só isso. Separação magnética é usar a força de um ímã para poder separar o que tem poder magnético ali, né? Metais que são atraídos pelo ímã de outras coisas. Então por isso que é separação magnética, porque é o uso de um ímã. E a evaporação, a gente já estudou essa palavra, né? Evaporação é o processo de passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, olha aqui. Essa técnica é baseada na diferença de ponto de ebulição entre os componentes da mistura. As misturas são deixadas em repouso ou aquecidas para que o líquido evapore, o líquido vai virar gás, vai evaporar.
permanecer no sólido que possui ponto de ebulição muito maior. Então, por exemplo, a areia e a água, né? Vamos colocar a água do mar, tá? A água do mar, ela é muito salgada. O que que vai acontecer? Vai deixar ela ali, ó, paradinha. Com o sol vai batendo, vai evaporar a água, que ela tem um ponto de ebulição menorzinho, e vai ficar só areia. Então, tem muitos locais, tá, pessoal, que fazem, que preparam o sal de cozinha, por exemplo, eles passam por esse processo. Deixa ele em repouso com a luz solar, ou eles dão uma leve aquecida para a água evaporar e ficar só os montes de sal. Olha os montes de sal aqui. A água vai embora, vai ficando só o sal. Desse sal eles usam, purificam depois para vender. Então, evaporação é feita através do ponto de ebulição. A água tem um ponto de ebulição menor, então ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Só que o sal não. Para ele entrar em ebulição, para ele virar um gás, ele teria que chegar ali a 400 graus Celsius e tudo mais. Então ele não vai chegar. Só a água que vai chegar nessa temperatura vai embora e vai ficar só o sal, tá? É um monte de processo de separação, né? Chega até a ser chato, mas tá acabando, só tem esses dois aqui. Esse aqui ele também é bem simples, destilação. Eu tenho dois tipos de destilação, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Onde vocês já escutaram essa palavra? Destilada, destilação. Vocês já escutaram em algum lugar? Já, Onde que vocês escutaram? na cachaça. Na cachaça, na bebida, né? Fala assim, eu quero beber uma bebida destilada. Então você vai beber ali uma vodka, uma cachaça, um whisky, são bebidas destiladas, né? Pessoal, destilação é um processo que eu vou esquentar, eu vou usar calor, tá? Então, olha aqui, dentro desse aparelho aqui, dessa vidraria, eu tenho uma mistura. Pode ser de dois líquidos, pode ser de um líquido e um sólido. E eu vou começar a esquentar. Vou esquentar, vou esquentar, vou esquentar. O que que acontece? Quando eu esquento, ele vai começar a virar gás, né? Vai começar a virar o vapor, igual quando eu esquentar água na panela. Vai sair o vapor. Daí ela é fechada, ó, essa panela é fechadinha. O vapor, pessoal, vai entrar aqui, vai vir aqui por este cano, e neste cano aqui, pessoal, tem um condensador. Condensar. A gente viu lá também o que é condensar. Condensar é o vapor se transformar em líquido de novo. Então eu coloco tipo assim uma água bem geladinha ao redor do cano aqui, porque esse vapor que vai entrar por este cano, ele vai começar a liquefazer, vai virar líquido novamente, ó. Daí aqui eu tenho uma torneirinha, né, ó. Daí vai cair o líquido aqui. O que que acontece? Tem alguns líquidos que eles têm um ponto de ebulição também menor. Igual se eu misturar água e álcool. O álcool, pessoal, eu não sei se você já percebeu, quando você passa álcool assim na mão, logo ele evapora, não evapora? Não fica fresquinha a mão, ele está evaporando. Então, o ponto de ebulição dele é menor que o da água. Então, quando eu colocar ele para esquentar, o álcool vai vir primeiro. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir primeiro. Então aqui vai vir só o álcool e a água vai ficar lá embaixo, porque o álcool vai conseguir atravessar primeiro aqui. Daí eu separo a água do álcool, por exemplo. A destilação fracionada, ela é praticamente a mesma coisa, só que eu vou ter um número de componentes maior, né? Vai ser água, óleo, etanol, fenol, um monte de coisa, e eles vão ter o ponto de ebulição muito próximo do outro. Então, se eu fizer diretão, talvez aqui eu não consiga separar tudo bonitinho. Daí ele coloca uma coluna de fracionamento, porque aqui, ó, ele vai evaporar. O primeiro vai evaporar, vamos supor que o primeiro e o segundo evaporem junto. Só que quando aqui ele tem várias camadinhas para ele passar, ele vai passando, 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 passando. Então, até ele chegar aqui em cima, vai chegar só o que é mais leve mesmo, tá? Para vir para o condensador, que é onde ele vai virar líquido. Os outros, que não são tão leves, eles já vão descer novamente. Daí ele esquenta, daí sobe, esquenta e sobe. Daí eu consigo separar só o que é mais leve. Destilação fracionada é muito utilizada, vocês vão estudar muito isso aqui lá no terceiro ano, quando falar de petróleo, tá? O petróleo ele é uma mistura de várias substâncias que tem no petróleo. Alguém sabe um exemplo do que tem no petróleo? Do que obtém a partir do petróleo? Alguém tem uma ideia? Não? Não. Óleo.
O Óleo. óleo diesel, gasolina, aquela parte que pega eu esqueci o nome dela agora, mas é o negócio que faz asfalto. Tudo vem do petróleo, tá? Ó, o gás de cozinha que a gente utilizava para fazer comida, essas coisas, pode vir do petróleo também. Do petróleo eu tiro uma cera e essa cera posso fazer batom com essa cera, tá? O batom, no batom tem petróleo. No petróleo eu tiro a matéria-prima para fazer sacola, fazer saquinho de supermercado. Então eu tiro várias coisas do petróleo. Então é muita coisa junta. Então na hora que eu vou separá-las, eu uso esse processo de destilação fracionada. Eu esquento o petróleo, daí o que é mais leve vai subindo, 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 daí tem uma mangueirinha, eu tiro o mais leve. Cada pontinho tem uma mangueirinha para eu ir tirando o que eu quero. O mais pesado eu tiro aqui embaixo, o mais leve eu tiro lá em cima e assim por sequência. Essa é a destilação fracionada. A destilação simples, pelo próprio nome, ela é mais simples. Quando eu quero separar duas substâncias ali, que tem diferença de densidade muito grande entre elas, tá? Então é mais fácil de separar. A destilação fracionada ela é mais complexa, tem mais materiais ali dentro e tudo mais. Mas deu para entender, pessoal, os processos e para que serve? São muitos, né? Ó, teve catação, ventilação, levigação, peneiração, filtração, sedimentação, decantação, sifonação, centrifugação, separação magnética, evaporação, destilação simples, destilação fracionada. Credo, professor, que horror, que tanto de coisa para que isso tudo. Só que é simples, Mas isso é. não é nada muito complicado. Se você ler umas duas, três vezes o materialzinho que eu mandei nessa semana, vocês já vão tirar de cabeça. E eles são meio que assim, nas atividades vocês vão ver. Você segue a sua intuição e na maioria das vezes você acerta. Por exemplo, aqui a número um, ó. Associe cada mistura ao processo de separação mais adequado. Que processo de separação que eu posso usar para separar essas misturas? Eu vou nas mais fáceis primeiro, tá? Olha essa número 2. Areia com limalha de ferro. Limalha de ferro é como se fosse umas. É o ferro assim, ele mais. É como se eu pegasse o ferro e passasse um ralo ali. Fica só aqueles restinhos de ferro, tá? Pessoal, o que que você. Ó, o ferro, ele é atraído pelo ímã, não é? Que ele é um metal e a areia não. Então, para eu separar a areia da limalha do ferro, o que que vocês acham que eu uso? Catação, filtração, atração magnética, destilação ou um funil de separação? Atração Ação magnética. A magnética. atração magnética. Então, eu posso ligar assim, ou aqui na frente eu posso escrever o número 2, tá? Vocês escolhem. Essa aqui é a atividade da semana, tá? Já estou fazendo com vocês. Deixa eu ver se minha aula não acabou. Não, não acabou não, tem tempo ainda. Então, essa foi muito fácil. Vamos pegar uma outra fácil. Olha aqui, arroz com feijão. Eles são bem diferentes, né? Imagina que o arroz, deixei cair o potinho de arroz lá dentro do potinho de feijão. Quero separar o arroz do feijão. O que que eu vou fazer para separar eles, pessoal? Só olhando ali. Catar. Vou catar o feijão e separar ele do arroz. Então, o melhor processo para ele é a catação, né? Então, eu posso aqui ligar o 4 na letra A ou escrever aqui o número 4. Vamos ver outro aqui. Água e gasolina, funil de separação, filtração, água e sal. Pessoal, olha aqui, água e sal. O que que vocês acham que eu posso? Qual que é a melhor maneira de separar a água do sal? Sobrou filtração, destilação e funil de separação. Filtração. Ó, poderia ser até filtração, mas só que olha aqui, água e sal, ele é uma mistura homogênea, tá? Água mais sal, vou até colocar Ah, aqui. sim. Água mais sal é uma mistura homogênea. Vamos supor que seja o soro caseiro, que é água e sal mais açúcar. Se eu pegasse o soro caseiro e passasse no filtro, você acha que ia passar só água e o sal ia ficar aqui?
Não. Não, ele ia passar direto. Então você tem que pensar nessa maneira mais assim, porque às vezes você coloca o sal, ele não mistura bonitinho, você acha que consegue separar. Você pode até separar um pouquinho de sal, mas vai cair sal lá dentro. A filtração, vamos pegar na filtração primeiro. É quando é um líquido com sólido, o sólido é mais grosseiro. Ele é mais, não é um sólido tão fininho assim. Então a filtração ficaria melhor para água e areia, tá? Por- Água e areia. A água e a areia é filtração, tá, pessoal? Porque a água e a areia é uma mistura heterogênea. Eu consigo ver a areia e consigo ver a água. Então, quando eu passar, a areia vai ficar presa no filtro e a água vai passar. Então, a filtração aqui é número 4, é o melhor. É o número 5, né? Melhor, a água e a areia. A água e o sal, pessoal, o melhor seria destilação, tá? Vou destilar. Aqui, se tivesse evaporação, né, aquele processo mais simples, eu poderia colocar evaporação, porque a água do mar é água e sal, eu deixo ali de repouso, com o tempo a água vai evaporar, ok. Mas não apareceu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a destilação, porque na destilação, igual a gente viu, eu coloco assim, eu esqueci o nome dessa vidraria. Numa vidraria, vai estar água e areia aqui, e eu vou esquentar ele. Eu vou colocar um foguinho aqui, ó. Vou esquentar. Com o tempo, o ponto de ebulição da água ele é maior, ele é menor, ele evapora mais rápido. A água vai começar a evaporar, vai vir aqui, daí aqui vocês lembram, passa por um cano, vem para cá, daí aqui ele passa uma água gelada ao redor, desse cano aqui, que ela vapor, vai voltar a ser líquido. Daí aqui eu coloco um copinho e a água vai caindo aqui. E o sal vai ficando ali embaixo, vai vir só a água. Então, água e sal, destilação, mistura homogênea, é uma mistura mais difícil de separar. Eu uso a destilação. Mistura heterogênea, ela é mais fácil de separar. Eu uso a filtração. E a água e a gasolina, né, pessoal? Sobrou só esse funil de separação aqui, né? Então, vou colocar número um na frente. E aqui é número 3. Olha, o funil de separação é mais ou menos, é um funil, né, como o nome fala. Daí, nesse funil, por exemplo, quando eu vou pegar água e óleo, aqui a água fica embaixo e o óleo fica em cima da água. Então, quando eu uso o funil, eu vou despejar esse copinho aqui dentro. Daí, quando eu despejo, vai vir só o óleo primeiro. Daí, eu consigo separar o óleo da água. É mais ou menos igual a esse processo de sifonação aqui, ó, tá? Então, ele tem esse funil de separação também. Deu para entender a número um? Ela é um pouquinho chata, mas vocês se perceberam que só pela intuição eu vou conseguindo fazer, né? Aqui é a número 2 e a número 3. Eu vou fazer ela rapidão, que elas são bem simples. Número 2 e número 3. Número 2. O aspirador de pó separa a poeira do ar. Isto é, sólidos dos gases. O nome deste processo de separação é o aspirador de pó, pessoal, só por intuição. O que vocês acham que tem ali dentro para poder tirar a poeira do ar? Sifonação. Sifonação é aquele caninho que eu chupo para sair uma parte e o outro fica lá. Filtração, decantação. Decantação, vocês viram que é aquele processo de catação, tá fazendo parte ali, é o sedimento para depois decantar, né? Centrifugação é quando eu giro muito rápido para poder separar o sangue, essas outras coisas. Qual que você acha que é o aspirador de pó se aproxima mais? De sifonação? A, B, C ou D? Podem chutar. D. Centrifugação ou sifonação? D. Pessoal, o D. aspirador de pó é uma filtração, ele vai filtrar o ar. Não vai filtrar? Ele vai pegar o ar, vai passar e ali no filtro vai ficar retida a sujeira. Centrifugação, pessoal, é quando eu giro muito rápido, 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 rápido. Não está acontecendo isso lá. Tá? Decantação é quando eu deixo em repouso, a sujeira vem, depois eu só desço ali, a parte de cima vai para baixo, vai para o outro copinho e a sujeira fica ali embaixo. Sifonação é quando eu chupo lá o negócio para sair o líquido que está mais em cima, ele desce. É a filtração. O aspirador de pó é um filtro, tá? Ele usa de um filtro para poder separar. E essa aqui é uma questão de vestibular lá da Bahia, tá? Ele fala assim, ó. Uma forma moderna de proteger o meio ambiente é fazer uso dos processos de reciclagem.
Uma tonelada de ferro produzida com sucata consome apenas um terço da energia que é utilizada para gerar uma tonelada desse metal a partir do minério de ferro. Então, ou seja, no meio da sucata tem muito ferro. Ele pode pegar esse ferro para poder utilizá-lo em outras coisas, ao invés de ir lá na natureza e explorar mais que a gente já explora a natureza e pegar mais ferro lá na natureza, mineral, né? Nas grandes sucatas, um dos métodos indicados para separar os objetos contendo ferro do demais, lembrando que o ferro pode ser atraído por metal. Como que é o nome desse processo que eu posso utilizar, separar algo que tem atração magnética do outro que não tem atração magnética? A sucata não vai ter, só o ferro ali. Vou usar flotação, decantação, fusão fracionada ou separação magnética? Separação magnética. Separação magnética. Separação magnética.